segundo ano? Eu vou fazer agora uma revisão do PET do volume 1 e do volume 2 para te preparar para entrar no PET volume 3, tá bom? Assiste essa revisão. Aqui o intuito não é que você aprenda a matéria, que é você fazer uma revisão e saber onde você precisa voltar nos vídeos anteriores para conseguir dominar a matéria de física do segundo ano, fechou? Vamos lá, assiste comigo até o final para conseguir entender tudo, valeu? Um grande abraço, galera, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, agora vamos fazer essa revisão aí, né, para te preparar para o PET volume 3, tá certo? Então, acompanha aqui comigo, tá? Antes de entrar aqui no processo, na revisão como um todo, você vai precisar entender como que eu faço essa revisão. Eu dou uma visão geral de tudo que nós vimos e vou fazendo comentários. Ou seja, que você não vai aprender, você vai revisar os conceitos que você já aprendeu, tá bom? Mas antes de entrar aqui, inscreve aqui no canal, você vai se amarrar, você vai curtir todo o conteúdo que estamos montando aqui sobre física, fechou? E se você não assistiu os vídeos com os conteúdos detalhados semana por semana antes de assistir essa revisão, clica aqui no card, você vai voltar lá para toda a playlist deste conteúdo e vai ficar claro, aí você vai conseguir entender e aprender tudo de física. A galera tá se amarrando. Então, vamos lá. Ó, vamos abrir aqui, ó. Tô ficando sinistro, tô ficando bom nesse negócio aí, meu irmão. Então, vamos embora. Ó, presta atenção aqui. Olha só, eu fiz um quadro descritivo aqui, mas pausa o vídeo nesse momento, não olha para esse quadrinho aqui do lado e tenta fazer no seu caderno, que você está acompanhando esses vídeos, né? Tenta fazer esse conteúdo aqui do lado, você, com sua cabeça, sem olhar para isso. Por que eu tô falando isso? Se você consegue detalhar o que você já viu na física, cara, já é um bom caminho, um bom início, tá bom? Se você esqueceu de algum ponto que a gente vai falar aqui, poxa, esqueci aqui desse princípio da óptica aqui. Cara, não tem problema. Volta, assiste o vídeo lá de conteúdo que você vai se amarrar. Como os vídeos são pequenininhos, dá para em uma hora ali você fazer a revisão de cada volume tranquilamente. Sugiro que faça isso antes de entrar no volume 3, tá bom? Porque assim você não vai perder tempo, você vai aprender a matéria, cara, isso é importante, isso aqui é para você não enganar você mesmo. Então vamos lá, fazendo aqui uma visão geral do todo, ó, olhando aqui para o lado aqui, ó, veja bem, eu tenho aqui primeiro volume 1, depois volume 2, tá bom? Volume 1 e volume 2. No volume 1 lá atrás, quando tudo começou, né, acho que teve até uma evoluçãozinha aí nos vídeos aí, né, velho, tô pensando melhor esse negócio. Então o que que rola? O que que nós vimos, velho? Nós começamos falando sobre conceitos da óptica geométrica. Cara, óptica, estudo da propagação da luz, como que você me enxerga, não é? É isso daí que nós estudamos aqui no segundo ano, nessas primeiras matérias, tá? Então você vai entender como que a luz se propaga, por que que você consegue enxergar as coisas e assim sucessivamente, tá bom? Como que forma a penumbra, né? A penumbra projetada, olha lá o meu rosto aqui formando uma penumbrinha projetada ali. Então assim, vai ficar bem legal isso daí. Aí nós falamos sobre os tipos de fonte, né? Foi fontes primárias, fontes secundárias, né? Fontes pontuais, fontes extensas, não foi assim que a gente discutiu? Se você não lembra disso, volta lá e assiste para poder lembrar. Depois nós falamos sobre formas de propagação, que são, nós temos a propagação convergente, divergente e paralela. São as formas de propagação que nós temos, que a luz se propaga, não é mesmo? Nós falamos sobre isso. Depois nós temos os meios de propagação, nós temos o meio transparente, nós temos o meio translúcido, nós temos o meio opaco, tá bom? Depois nós falamos sobre os princípios de propagação da luz. Esses princípios de propagação nós temos o princípio da propagação retilínea, o princípio da independência e da reversibilidade, né? São 3 princípios importantíssimos que você precisa lembrar. Ou seja, óptica é muito conceito, nós vimos muito conceito nessas primeiras semanas. Você precisa dominar esses conceitos para chegar nas próximas semanas aqui, tá bom? Então, 3 princípios ali importantes. Aí entramos na semana 3 e 4, que nós falamos sobre os fenômenos. Que fenômenos são esses? Reflexão, refração, absorção, né? Reflexão, o raio é refletido. Refração, o raio passa de um meio para outro meio, como o caso do ar e a água. E, por fim, a absorção, que o corpo absorve e converte lá em um outro formato de energia, né?
Depois nós falamos sobre as cores, né? Foi muito legal esse de cores aqui, porque nós fizemos lá um simulador, o negócio ficou doido, né? Porque nas cores, na verdade, que você enxerga, é a cor que o objeto reflete, é a que o objeto não quer, é a que você vê. Então, quando você fala que essa caneta é verde, na verdade, ela não quer o verde, ela refletiu o verde. Então, veio um raio de luz, bateu e refletiu o verde. Por isso que você viu nessa caneta a cor verde, né? Depois nós falamos sobre sombras e eclipse, né? Usando o princípio de propagação retilínea da luz, que nós conseguimos formar a região de sombras e penumbras, não é? Foi isso que nós conseguimos ver. É muito importante você lembrar lá de semelhança de triângulos, lá da matemática, que a gente usa muito aqui. A gente usou muito a semelhança de triângulo. E lembra do macete? Triângulo pequeno está para o triângulo grande, assim como o triângulo pequeno está para o triângulo grande. Triângulo pequeno, triângulo grande, triângulo pequeno, triângulo grande. Cara, faz isso, você nunca vai errar, tá bom? E aí nós falamos os tipos de eclipse, não foi? Eclipse solar, eclipse lunar, deu uns macetinhos lá para memorizar, ficou show de bola. Depois, nós entramos na reflexão já no volume 2, né? Falamos sobre a reflexão, falamos a primeira e a segunda lei. A primeira lei, ela fala lá que o raio que ele entra num processo de reflexão, ele está no mesmo plano, né? E a segunda, que é muito importante, lá que ele fala que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão de uma reflexão, né? Então o raio bate e volta ali quando ele tem aquela reflexãozinha ali, principalmente lá nos espelhos planos, né? Depois nós estudamos os espelhos planos e estudamos os espelhos esféricos, né? Os espelhos planos têm vários pontos que a gente precisa lembrar, né? Que o espelho plano, a distância entre o objeto e o espelho é a mesma distância do objeto do espelho até a imagem, tá? Eu dei um macete para calcular o campo visual. Volta lá e assiste, você não lembra. Campo visual é importante, cara. Você saber como é que faz o campo visual de um espelho, tá? É importante saber disso. Então, vamos lá. Aí, depois desses processos, nós também falamos que o espelho plano tem uma inversão ali na horizontal da imagem. Quando você vai lá no espelho e levanta o braço direito e encosta, o espelho vai lá e levanta o braço esquerdo e encosta em você, né? Ainda brinquei, falei o negócio da selfie lá, que a pessoa que tem uma pinta no rosto, ela vai para o outro lado, né? Expliquei isso tudo, tá? Ó que doido. Já vimos um tanto de coisa de física, mas na verdade é uma matéria bem pequenininha, que cabe em um quadro só, tá bom? Depois nós falamos dos espelhos esféricos, e aí tem os princípios lá do espelho esférico, não tem? Vai paralelo, volta no foco, vai pelo foco, volta paralelo. Vai no vértice, volta com o mesmo ângulo do vértice. Sai do centro de curvatura, passando pelo centro de curvatura, volta no centro de curvatura, não é? 4 princípios legais. Eu, particularmente, uso sempre os 2 primeiros que eu falei, que é o quê? Vai paralelo, volta no foco. Vai do foco, vem paralelo. Ponto. Assim você não erra e faz sua imagem lá bonitinha. Lembrando que o espelho é esperado que o raio seja refletido. Então, quando a imagem está ali do mesmo lado do objeto, antes da superfície que reflete do espelho, ela é chamada de imagem real. Quando ela está atrás do espelho, ela é chamada de virtual. Ao contrário do que acontece nas lentes, que nós vamos falar agorinha, tá? Então, se você observar esse vídeo aqui, ó, bem curtinho, um resumão mesmo, tá? Não tá dominando, fala assim, meu Deus do céu, o que é isso que o falou aí de lente, vai, foco, volta, paralelo, vai para. Tô lembrando nada disso. Volta lá e assiste, velho. É 5 minutinhos de sua vida, vai ser rapidinho, você vai aprender o negócio, tá bom? E aí, por fim, na semana 3 e na semana 4, nós falamos sobre refração. Refração é quando a luz vem de um meio e atravessa para outro meio, né? Lembrando que parte dessa luz, né, parte dessa energia também é refletida na refração. Aí nós falamos sobre o olho humano, nós falamos sobre as leis da refração, lembrando que a refração, ela obedece à lei lá de Snell e Descartes, né, que ele fala o seguinte, N1 seno 1, N2 seno 2, N1 seno 1, N2 seno 2, N1 seno 1, N2 seno 2. É o quê? N1 vezes o seno do ângulo de incidência é igual a N2 vezes o seno do ângulo de, o quê? Refração. É essa lei aqui que você consegue calcular aquele ângulo que o raio entra no meio, tá bom? Lembrando que o índice de refração é como se fosse, ela tem a ver com a densidade do meio.
Então, quando o índice é muito alto, né, a velocidade do raio ali diminui, então ele cai, o avião cai. Quando o índice é menor, o raio sobe, o avião sobe. Lembra do macete do avião, cara? Vai te ajudar aquilo lá vai te ajudar. Me escuta, não é praga de professor não. Depois, falamos sobre lentes, né? Lentes é praticamente igual a espelhos, as lentes esféricas, né? A diferença é que o raio atravessa, tá? Então a imagem real da lente ela é formada depois da lente, tá bom? A gente precisa lembrar disso daí. Tanto em espelhos quanto em lentes, nós falamos da formação das imagens. É importante que você desenhe e faça a formação dessas imagens ali para conseguir memorizar o tudo, tá bom? Aí, aqui por fim eu coloquei um formuláriozinho, onde nesse primeiro é a lei de Snell-Descartes, que nós falamos, N1 seno 1, N2 seno 2. Depois, N é igual a C sobre V, que é a velocidade da luz no vácuo dividido pela velocidade da luz no meio que você quer calcular. É assim que você acha esses N's, tá bom? Depois, essas três formulazinhas aqui, ó, elas servem para espelhos e para lentes, tá bom? Você só tem que ficar esperto com os sinais, é onde normalmente o pessoal erra, tá? Muito cuidado com isso daí. Então eu tenho 1 sobre o foco é igual a 1 sobre a distância do objeto ao espelho ou à lente, mais 1 sobre a distância da imagem ao espelho ou lente. Aqui, o aumento da imagem é igual o tamanho da imagem dividido pelo tamanho do objeto, que é exatamente igual menos a distância da imagem até o espelho ou a distância da imagem até a lente, dividido pela distância do objeto até o espelho ou distância do objeto até a lente. E por fim, nossa equaçãozinha de divergência ali, que é 1 sobre o foco. É com ela que nós usamos para calcular, por exemplo, qual que é o grau que você tem no seu óculos, né? Quem usa óculos aí. Então, assim, essa equação é muito importante. É com ela que nós vamos falar, poxa, essa pessoa aqui tem 1 grau de miopia. É com essa equaçãozinha aqui que a gente faz isso daí, meu irmão. Aquilo ali que você fala, né? O grau do óculos, né? É a dioptria da lente. Vocês vão ver isso daí no vídeo lá que nós falamos sobre isso. Tá bom? Então, gente, aqui foi um resumão de tudo que foi visto, tá bom? Tenho que agradecer que a ideia da galera que pediu para fazer essa revisão aqui, essa revisão geral, para dar uma ajuda ali, tá bom? Então, assim, entra no grupo de estudos, clica aqui nos links do vídeo, da descrição do vídeo, você vai se amarrar, cara. Tem um grupo lá no Classroom, tá tudo organizadinho, você vai entender tudo. Você consegue entender física, velho. Então, assim, entra lá que você vai gostar. Fechou? Então, todo mundo agora é preparado? Vamos pro PET volume 3. Vamos com tudo pro PET volume 3. Vamos lá. Valeu, galera. Um abração. Fica com Deus. Falou!